RF com você de volta, agora 11 horas e 29 minutos. Fique com a gente até o meio-dia, tem muita coisa legal para a gente fazer hoje no programa. Inclusive, o tema do dia, que é como o estresse pode acabar gerando doenças no seu corpo. E tem pergunta aqui, tem gente querendo se comunicar. A Márcia de Sumaré diz o seguinte, ó, bom dia Larissa, eu estava com forte dor na barriga, a médica disse que estou com síndrome do intestino irritado. Ela quer saber então qual que é a possível causa disso. Faz sentido, Michel? Com certeza, faz todo sentido. Se a gente ainda voltar um pouquinho do que a gente falou no bloco anterior, lembra que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. Também existe um terceiro, que é algo que está sendo estudado de maneira mais recente, que é o sistema nervoso autônomo entérico. O que isso quer dizer, para não dar muita confusão essas palavras? O nosso intestino, ele tem um diferencial no nosso corpo. Nem tudo precisa passar pelo cérebro. O intestino ainda é um grande mistério para a ciência, tá? E quando a gente pensa em síndrome do intestino irritável, quer dizer que o quê? O próprio intestino, ele não está conseguindo entender a demanda que ele está recebendo. Então, puxando lá atrás, se falta aquele movimento respiratório, se falta a mobilidade do intestino, porque a gente fala que a estrutura governa a função. Então, se a estrutura não está bem, a função também não vai estar bem. Então, o que eu recomendaria para ela é mudar o pH, ou seja, o pH ficar mais alcalino. Como que o nosso pH do nosso corpo, o pH seria o nosso ambiente, tá? Porque 80% do nosso corpo é água. O peso molecular é basicamente água, tá? De uma maneira mais atual. Então, a gente precisa de um pH alcalino e não ácido. A acidez é onde a inflamação gosta de correr. Então, para a gente ter um pH alcalino, a gente precisa fazer algumas coisas. Hidratação, evitar alimentos industrializados, tá? Tudo que vinha numa lata ou numa caixa, fique longe disso, tá bom? Dormir em um ambiente escuro, porque luz, o nosso cérebro, ele acredita, vamos voltar para a savana de novo. Quando o nosso corpo foi feito, a gente acordava, não era com alguém mandando mensagem pelo WhatsApp ou com o despertador, a gente acordava na hora que o sol batia na aldeia. Com a luz do dia, Com a luz do dia. O que isso quer dizer? Que existe na nossa cabeça um sensor, né, que seria a nossa glândula pineal, que ela identifica a luz. Agora, se a pessoa vai dormir com essa luz falsa, essa glândula não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, ela libera cortisol, e adrenalina. Então, a pessoa tende a ficar rígida e tensa até na hora de dormir. E aí coloca isso vários dias, vários anos, pode gerar uma síndrome dessa, com certeza. Nós estamos, para você que chegou agora, nós estamos no quadro A Sua Saúde, falando como as nossas emoções podem influenciar na nossa saúde, pode trazer doenças. E, Michel, já que a gente falou do sono, o estresse, por exemplo, pode afetar o nosso sono, né? Às vezes a gente tem aquela sensação, nossa, eu dormi 8 horas, 9 horas, mas eu acordei, eu tô cansada, eu não descansei. Por que isso acontece? Isso, porque parece que não foi o suficiente. Né? Existe uma grande diferença entre dormir pelo tempo e dormir profundidade, tá? O nosso sono, ele é feito de estágios. E para a gente alcançar os estágios do sono, eu não posso estar com aquele simpático ligado. Eu tenho que estar com o parasimpático, que é o sistema que vai recuperar a gente. Então, ainda trazendo para esse exemplo de luz, se no nosso ambiente que a gente dorme tem alguma luz, nem que seja aquela luzinha do ar-condicionado que parece que te incomoda ou que sua esposa te cutuca e fala, está com a luz acesa? Não, é aquela luzinha. Por que ela incomoda? Porque o nosso cérebro libera adrenalina achando que está na hora de despertar. E aí você pode acordar pela manhã toda rígida, tensa, mordendo a boca, que seria um ato primitivo de sobrevivência, né? Quando a gente morde, é sobrevivência. O bruxismo, ele não é só uma alteração a nível da ATM, que seria essa articulação. Ele envolve fatores emocionais e quem tem em casa sabe disso. O dia que você discute com alguém, à noite você vai roer toda a boca. Então, tá aí, mais uma doença ligada às emoções. Isso, com certeza. Então, você pode acordar parecendo que você não dormiu, porque realmente você só deitou e fechou o olho, mas a nossa mente não parou de informações, né? A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso antes, sobre o nosso pensamento. A gente deve observar o nosso pensamento assim como o céu passa uma nuvem. Eu não posso fixar em uma nuvem, eu tenho que observar essas nuvens passando. Então essa seria a dica para quem sente que pensa muito, a cabeça não para de pensar, começa a observar seus pensamentos ao invés de querer silenciar a sua mente, que eu acho que vale mais a pena. E antes, Michel, a gente ligava as nossas doenças, a nossa saúde, somente ao que a gente comia. Ah, nós somos o que nós comemos. Isso. Mas hoje não. A gente pode falar que nós somos também o que comemos e o que sentimos. Isso. E o que pensamos também. E o que pensamos. Três coisinhas, já aumentou mais duas, sim, hein? O que a ciência trouxe pra gente de uma maneira mais atual? Até 2017, alguns estudos. Áreas do nosso cérebro são responsáveis por
momentos felizes e momentos tristes, tá? Lado esquerdo e lado direito. Quando a pessoa ela permanece em um estado negativo, foi comprovado que o nosso sistema imunológico ele tem uma baixa. E por que é importante o nosso sistema imunológico? Vamos lá, eu vou dar duas notícias para vocês aqui. Uma notícia boa e uma notícia ruim, tá? Vou começar pela ruim. Todo mundo em casa que está assistindo agora o programa, inclusive a gente, tem células de potencial para ter câncer. Nesse momento está sendo produzido. Qual que é a notícia boa? A gente tem células que combatem essas células, que são as natural killers. E o que foi comprovado? O sorriso, mesmo que falso, se ele for mantido, ele estimula uma área do cérebro que aumenta a produção dos NK. São os natural killers. Então, como é que eu combato câncer, que é algo mais pesado pra gente até falar? Sorrindo, simplesmente isso. Tá não precisa vendo? nem ser um sorriso verdadeiro. Vamos espalhar sorriso por aí, gente. O sorriso evita N doenças, tá? Tem mais gente querendo conversar com a gente? Tem mais dúvidas? É isso, Sim. Gustavo? Gostei. Quando vem aquela pessoa falsa te dando risada, ela tá se protegendo. Você retribui, então. Ó, tem mais participação aqui. O nosso tempo tá acabando, mas são perguntas interessantes. Michel, responde de forma bem objetiva, tá? O Genilson Teixeira de Santos Aracaju, ele quer saber se o estresse e a ansiedade estão ligados. A gente vai falar também com outra pessoa que mandou mensagem aqui pra gente. Pode trocar. Tem várias pessoas tentando. Ó, troca, vamos responder essa. Isso, Michel, vamos por partes. Ganhar tempo. Estresse e ansiedade, eles estão ligados? Com certeza. Pensando ainda na nossa respiração, para a gente ter uma maneira mais direta, se eu aperto o meu diafragma e não consigo respirar, a gente não fica ansioso na hora? E o que seria o estresse? O estresse é tudo que te tira do equilíbrio. Então, sim, se você se sente desequilibrado por ansiedade, você está automaticamente no estresse, tá? Tudo bem, vamos ver a próxima pergunta aqui então. Ó, eu imagino que seja a Hilda Lacerda. Ela diz, bom dia, estou assistindo o programa e sou uma pessoa muito estressada e por conta desse estresse vivo muito doente. Tenho dificuldade de respirar, tenho pressão alta e não consigo me controlar, não sei mais o que fazer. E ela continua aqui, eu li a mensagem previamente, ela fala que quando ela demora para fazer xixi, ela sente até ânsia de vômito. Isso é possível? Com certeza, lembrando que a face é um tecido que conecta todo o nosso corpo, como se fosse a minha roupa. Se eu puxo ela aqui embaixo, essa tensão ela não vai até aqui em cima. Então todo o nosso corpo está conectado. Então o que eu diria para ela é para ela procurar, além dela procurar um especialista para poder conseguir ali entender de uma maneira mais individualizada, eu já pediria para ela começar alguma atividade física, pode ser qualquer uma, não existe a melhor, tá? Existe a melhor para cada situação. Caminhar, às vezes, ali em volta suficiente, observar a natureza. Então, estar presente, essa é a palavra. E como é que eu fico presente? Sentindo o meu próprio corpo, então, exercício e respirando profundo, tá? Por isso que até uma pessoa que vai pescar... Aí entra a meditação também, né? A meditação também, porque meditação nada mais é do que você observar a sua mente, não é silenciar a cabeça, igual as pessoas às vezes imaginam. Por isso que quando, às vezes, um senhor vai pescar, ele volta bem de estresse. Por quê? Se ele bobear, ele perde o peixe, então ele tem que estar presente. E é daí a música. Tá nervoso? Vai pescar, tá vendo? Ó, a gente tem uma última participação, Larissa, pra gente encerrar. Maria de Campinas fala o seguinte, eu tenho uma dor no peito do lado do coração quando fico estressada e nervosa. Já fui no médico e tá ótimo meu coração, mas ainda sinto essa dor fortíssima. Isso acontece mesmo? Isso, é possível. Lembra que a gente falou que existe um tecido que liga o nosso coração ao diafragma? E também tem muito mais estrutura aqui do que só o coração, tá, gente? Tem muita coisa. Então, se esse tecido ele não consegue ter essa mobilidade, se ele não consegue se mexer, ele pode sim provocar dor. Então, o ideal é passar por um fisioterapeuta, especialista em fáscias, ou começar aí a movimentar esse corpo, respirar profundo. É basicamente lembrar de tudo que a gente falou aqui, tá bom? Mas procurar algum especialista também na sua cidade. Pra gente encerrar, gente, uma dica simples então. Tá passando por esse turbilhão de emoções? Tenta fazer uma atividade física, né, Michel? Isso. Tenta olhar as coisas um pouco mais ao seu redor, tenta meditar. Às vezes as pessoas têm um tabu, né, da meditação. Eu comecei a meditar faz pouco tempo, porque eu sou muito agitada, eu sou muito ansiosa, então eu falei, não, vou começar a meditar. Confesso que no começo é difícil. Com certeza. Mas depois você vai se acostumando, você começa a organizar mais os seus pensamentos, você aprende a respirar melhor, né? Com e certeza. isso vai te ajudar a combater aí o estresse e também a ansiedade, Com né? certeza. E aí essas alterações no físico, muitas vezes a pessoa não consegue sozinha. Aí que entra a nossa profissão como terapeuta manual em fáscias, tá? Ótimo. Então a gente vai convidar a Michel, ficou muita coisa de fora. Eu adoro esse tema, adoro conversar sobre esse assunto. Já vou deixar o convite aberto para você voltar mais vezes. A gente vai falar em uma próxima oportunidade que doença está ligada aqui à emoção, para você aí de casa conseguir entender um pouco melhor e cuidar mais do seu corpo.
corpo, da sua mente, da sua alimentação, da sua respiração, para que a gente possa evitar tudo isso. Michel, obrigada. Obrigado. Espero que você volte então. Você aí de casa, não saia daí, a gente volta já com muito mais. Quinta-feira, você já sabe, hoje é dia de cinema e tem estreia nas telonas, viu?